E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, que fala sobre o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus, que é o ponto principal dessa festa que nós celebramos. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, você pode abrir na sua Bíblia, acompanhar ali também, no monitor, que diz a palavra de Deus sobre o nascimento de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Todas as vezes nós pensamos e nos vem uma reflexão nessa data, e lembramos de muitas coisas, né? Nós lembramos, talvez você tenha lembranças de um Natal que você passou em família, talvez na casa dos avós, talvez com pessoas que não estão mais aqui entre nós, e há muitas lembranças, né? Lembranças boas, talvez alguns tenham umas lembranças um pouco mais difíceis, mais tristes, por ausência daqueles que nós amamos, mas é uma data que sempre nos traz uma reflexão, sempre nos traz um pensamento, uma lembrança de fato, entender qual é o sentido do Natal. Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido dessa festa? O Natal, que é uma festa celebrada, como eu disse aqui, por muitos cristãos. A gente sabe que Jesus ele não nasceu nessa data específica, mas o mais importante é que essa data foi escolhida pela tradição para que nós lembrássemos do nosso Salvador, para que nós lembrássemos daquele que deu a vida por nós, para que lembrássemos de Jesus. E aí nós vemos, talvez, diversas respostas que são dadas acerca de qual é o sentido do Natal. Para nós, há uma certeza: o sentido do Natal é Jesus, o nosso Salvador. Mas para muitas pessoas, talvez sejam os presentes, talvez as festas, que fazem parte dessa data. As comidas, e são boas as comidas de Natal, né? Muito boas, né? Quem quiser nos convidar, fiquem à vontade, amém? Passamos um pouco em cada casa, né? Não tem problema nenhum. Amém, Aline? Mas é uma bênção, né? Mas a gente sabe que isso tudo faz parte da festa. Mas a festa, ela tem um significado especial, que é exatamente Jesus. E é um momento em que também é o momento mais especial para o comércio, porque é o momento em que as pessoas compram presentes, dão presentes, né? É uma data esperada pelos comerciantes, e também é importante, mas isso tudo não pode tomar o lugar principal daquele que veio até nós, do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não pode tomar o lugar de Jesus. E aqui esse texto ele traz algo muito especial, que ele fala da maneira em que Jesus nasceu, da maneira em que ele veio ao mundo. A Bíblia fala então que houve um decreto que foi publicado ordenando um recenseamento. E aí José e Maria foram até a cidade de Belém, porque ele era da linhagem de Davi. Ele deveria ir para a cidade de Davi para ali também fazer parte, ali se alistar daquele recenseamento. E Maria estava grávida, ia dar luz a um bebê. E diz a palavra de Deus algo aqui muito especial, que ele nasceu de uma forma muito simples. Diferente de todas as luzes de Natal, que são lindas, né, das cidades enfeitadas, de tudo aquilo que nós vemos nos shoppings, nas casas, Jesus nasceu de uma forma simples. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi colocado em uma manjedoura.
E diz a Bíblia que Jesus ele ficou naquele lugar porque não havia lugar para eles na hospedaria. E a pergunta que vem ao nosso coração nesse momento é se há lugar para Jesus no nosso Natal. Se há lugar para Jesus nas nossas vidas. Se há lugar para Jesus nas nossas escolhas. Há lugar para Jesus nos nossos sonhos? Nós precisamos fazer essa pergunta. Porque naquele momento não havia lugar para eles na hospedaria. Mas uma coisa é certa, essa data que foi escolhida, ela deve ser uma data significativa para toda a humanidade, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que entendem que há um Salvador, que é Jesus Cristo, Senhor. Muitas pessoas comentam e discutem se de fato Jesus existiu, se de fato Jesus veio ao mundo e se Ele é o Filho de Deus. Mas a própria história, ela ratifica que Jesus veio ao mundo. Diversos autores, diversos historiadores questionam esse fato, mas a maioria deles confirma que Jesus nasceu conforme diz as Escrituras. Para a gente ter uma ideia, Jostein Gaarder, que é um autor de diversas obras, e os livros dele mais conhecidos são O Mundo de Sofia e o Livro das Religiões. Esse autor ele afirma o seguinte, que há poucos historiadores modernos que discordam da afirmação de que Jesus de fato existiu. E aí temos uma reportagem da revista Veja que fala o seguinte, o autor é Guilherme Rosa, ele fala sobre a questão do que a história tem a dizer sobre Jesus. E ele diz que pesquisas de historiadores ajudam a confirmar que de fato Jesus caminhou sobre a região da Galileia há 2000 anos. E aí depois, André Chevitarese, que é um professor de história da UFRJ, ele fala também na sua obra, que é o Jesus Histórico, ele diz o seguinte, que volta e meia aparecem hipóteses sobre Jesus ser um mito, de que Jesus de fato não existiu, que foi apenas uma criação, foi uma história contada para as pessoas. Mas aí ele diz o seguinte, mas do ponto de vista metodológico parece bastante claro que ele realmente existiu. O que a história está nos dizendo é o que nós já temos convicção. Jesus nasceu, Ele veio ao mundo e habitou entre nós. Não há dúvida alguma. E a história ratifica exatamente isso que todos nós sabemos e temos convicção. Ainda nessa reportagem eles dizem o seguinte, que dados servem para mostrar que não estamos no campo da mitologia. São autores judeus e romanos que nunca se tornaram cristãos e permitem afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico. Jesus existiu. Jesus veio ao mundo. E acima de tudo, Ele não só veio ao mundo, mas Jesus é o Filho de Deus. O Verbo de Deus, aquele a quem as profecias foram ditas e aquele em que se cumpriu as profecias. A palavra de Deus nos fala que Jesus veio ao mundo conforme as profecias. A Bíblia nos diz, o profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, que foi lido nesta noite, Isaías é conhecido como profeta messiânico, é aquele que mais falou de Jesus e mais trouxe profecias sobre ele. Ele fala que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E ainda mais, ele diz que seu governo e a sua paz jamais terão fim. Jesus continua governando, ele será eternamente o nosso Senhor. Ele é eterno, ele continua. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele não nasceu, ele não passou a existir no momento em que ele nasceu de forma humana. Ele é desde sempre, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. O próprio Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é desde sempre, e ele continua sendo, porque ele é eterno. Isaías capítulo 7, no versículo 14, também fala que Jesus iria nascer de uma forma sobrenatural, de uma virgem. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho,
e o chamará de Emanuel. E essa profecia se cumpriu em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30 em diante, fala que o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará luz a um filho, e porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E depois dessa mensagem, Maria ficou admirada e perguntou: como que isso pode acontecer? Porque eu sou virgem. E aí o anjo diz que o Espírito Santo viria sobre ela, iria lhe envolver, e ali ela daria luz ao Filho de Deus. O poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra, e o que fosse nascido dela seria chamado Santo Filho de Deus. Amém? Ele nasce de forma sobrenatural, conforme diz a profecia. E aquele que veio também da maneira em que o profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, disse que de Belém viria aquele que seria o governador sobre Israel. E exatamente isso aconteceu. José e Maria foram de Nazaré para Belém, exatamente para que se cumprisse as profecias. Eu estava conversando certo dia com um aluno, e ele me perguntando se eu acreditava de fato na Bíblia, se eu acreditava de fato naquilo que está escrito aqui. E eu comecei a falar para ele sobre essas profecias, sobre tudo aquilo que se cumpriu na vida de Jesus. Eu disse: é impossível que isso aqui não seja a verdade, que não seja a palavra de Deus, porque tudo aquilo que foi dito acerca do Messias, do Salvador, se cumpriu em Jesus. E todas as verdades que estão na Bíblia, que estão no Apocalipse, daquilo que vai acontecer, o Senhor irá cumprir. Amém? Porque o Senhor é fiel, e aquele que promete é fiel, aquele que nos faz a promessa. E Jesus nasceu então em Belém da Judéia, e diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 2, que essa profecia se cumpriu. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém, e eles perguntaram: onde está o rei, o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes ouviu isso e ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E aí reuniu todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, e perguntou de onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, conforme está escrito na profecia. E assim aconteceu. Jesus cumpriu também esta profecia. Mas o mais importante de tudo isso, queridos, é que Jesus nasceu. O Salvador, ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo de uma maneira sobrenatural. Ele veio ao mundo para nos trazer uma boa nova. As boas novas é o nascimento de Jesus. Ele trouxe luz àqueles que estavam em trevas. E diz a palavra de Deus que, em Lucas capítulo 2, que no momento em que Jesus nasceu, estavam pastores ali no campo, e durante a noite ele tomava conta dos seus rebanhos, e a palavra de Deus nos fala que o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor resplandeceu naquele lugar, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador. E por que nós precisamos de um Salvador? Qual a necessidade? Por que o Salvador veio ao mundo? Por que ele veio salvar o mundo? Veio salvar o mundo de quê? Será que nós precisamos de um Salvador? Qual a necessidade de Jesus ter deixado a sua glória e ter vindo até nós? O Verbo de Deus ter se feito carne e habitado entre nós, como diz a palavra do Senhor. Jesus veio ao mundo com um propósito. Ele veio para salvar o mundo. Ele é aquele que é a semente da mulher, aquele que foi profetizado desde lá do Gênesis, aquele que teve o calcanhar ferido na cruz do Calvário, mas que ele feriu a cabeça da serpente na sua ressurreição. Ele é o Senhor, ele é aquele que é a raiz de Jessé, aquele que foi prometido, o filho de Davi, cujo reino não terá fim. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós.
João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio ao mundo como Salvador. Ele nasceu de forma humilde, ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Ele não teve riquezas na terra, mas ele veio trazer a nós a maior riqueza, a salvação e a vida eterna. Hoje nós estivemos numa formatura e o que mais nós ouvimos foi isso, que há uma eternidade, que essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira, ela é por um momento, mas logo em breve nós encontraremos aquele que é eterno e nós precisamos estar diante dele, com a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Você pode dizer com convicção hoje no teu coração que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem a convicção de que naquele grande dia você vai ouvir o seu nome? E você vai ouvir: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Precisamos ter essa convicção no nosso coração. E a palavra de Deus nos ensina que a humanidade toda, todos nós estávamos condenados. E por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos dessa condenação. Lucas capítulo 19, no versículo 10, fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio por você, querido. Jesus veio ao mundo por mim e por você, para salvar cada um de nós, para salvar aqueles que estavam perdidos, porque Romanos capítulo 3, 23 fala que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, 23 também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E precisamos entender uma coisa: na lei de Moisés, na lei judaica, quando alguém cometia um pecado, era necessário que esse pecado ele fosse pago por alguém que fosse inocente, que fosse substituído, porque a lei era muito clara, ela falava que a alma que pecar, essa morrerá. Todo aquele que peca tem um destino, a morte, e todos nós estávamos sujeitos a essa condenação. E na lei judaica era necessário que um animal puro, que fosse um animal sem defeito, sem mancha, fosse sacrificado no lugar daquele que pecou. E algumas vezes era oferecido também cereais para aqueles que não tinham condições de oferecer um animal, mas ali já tinha uma representação muito clara, que havia uma substituição, e Jesus veio nos substituir na cruz do Calvário. Aquela cruz, aquela condenação era para mim e para você, e Jesus veio para nos salvar. Ele veio ao mundo com um propósito. O Cordeiro de Deus, conforme Apocalipse 13, 8, na parte B do versículo fala que foi morto desde a criação do mundo. Deus já tinha um plano, um propósito de enviar o seu Filho para morrer por todos nós. Porque como diz em Isaías 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados, andávamos como ovelhas que se desviavam pelo caminho, como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O meu pecado e o teu pecado caiu sobre Jesus. O mais importante, a gente lembrar que Jesus nasceu, mas ainda mais importante, lembrar o motivo do porquê ele veio ao mundo. Ele veio para salvar as nossas vidas. Ele veio para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de viver na eternidade, para que tivéssemos a oportunidade de um dia estar na glória com Ele. Porque de nada, queridos, de nada vale ganharmos aqui riquezas, acumularmos diplomas, termos diversas conquistas, se depois isso tudo ficar aqui e não chegarmos na eternidade. É importante que tenhamos a nossa vida próspera, abençoada, com as nossas famílias, mas o mais importante é que estejamos na glória com Cristo. Isso é o mais importante de todas as coisas. Nada mais vale a pena e não há nada mais importante do que estar na presença de Deus. Talvez que
esse momento de celebração do Natal, nós façamos uma reflexão, e aquilo que foi dito ali no início, será que Jesus encontra espaço? Será que há lugar para Ele? Porque naquela noite do nascimento de Jesus não havia lugar. Não havia lugar na hospedaria. E será que há lugar para Jesus de fato na minha vida e na sua vida? Essa reflexão nós precisamos fazer. Se temos dado mais lugar para outras coisas, temos colocado talvez o trabalho, talvez diversas coisas que nós damos tanta importância, ou de fato Jesus é o mais importante. Que Jesus seja o mais importante em nossas vidas, porque Deus, Ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. Em João 3, 16 e 17, que é um texto muito conhecido nosso, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, e Nicodemos reconhece que Jesus é da parte de Deus, porque ninguém faria os sinais miraculosos que Jesus fazia se não viesse de Deus. E Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. E depois ele vai falando várias coisas, ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele enviou, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as profecias e toda a lei e tudo aquilo que é escrito na Bíblia nos encaminha para uma única direção, para a vida eterna, para a eternidade em Cristo Jesus. Ele diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E para concluir essa breve meditação, essa introdução daquilo que nós vamos ouvir na nossa apresentação de teatro, fica a pergunta: Jesus já nasceu no teu coração? Você que está nos visitando nesta noite, você que está nos ouvindo e nos assistindo em casa, Jesus encontrou lugar no teu coração? A palavra de Deus nos fala que o motivo de grande alegria, as boas novas de grande alegria, é que nasceu o Salvador, Cristo Senhor. E glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele concede o seu favor. E hoje Jesus está à porta do teu coração e bate. E Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer de fato encontrar lugar na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento, fecha os teus olhos. E que Jesus possa encontrar lugar em nossas vidas, encontrar lugar nos nossos sonhos, que Jesus possa encontrar lugar, não somente no Natal, mas todos os dias, porque Ele veio ao mundo, Ele entregou a sua vida, Ele deixou a sua glória para morrer por mim e por você. E se alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou que ainda não colocou em primeiro lugar, você tem a oportunidade. Enquanto louvamos a Deus, você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu quero colocar o meu coração e a minha vida em Tuas mãos. Feche teus olhos que eu quero orar por você. Querido Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, e queremos Te dizer, Jesus, que Tu encontra lugar em nossas vidas, que há um lugar para Ti, Senhor, que só pode ser ocupado por Ti, Senhor, em nossos corações. Tu que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e viverá eternamente. Nós queremos, ó Deus, Te bendizer, Te exaltar, Te glorificar e dizer que Tu és, Senhor, digno de glória e de honra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem para mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu.
Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar.